Deus abençoe a todos que estão ouvindo a Bíblia Sagrada em áudio. Se inscrevam no nosso humilde canal. Com Deus nada é impossível. Ative o sininho e ajude a compartilhar a verdade com o próximo. Livro de Isaías, capítulo 19. Peso do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando em uma nuvem ligeira, e virá o Egito, e os ídolos do Egito serão movidos perante a sua face, e o coração dos egípcios se derreterá no meio deles, porque farei com que os egípcios se levantem contra os egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino, e o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, e adivinhos, e mágicos. E entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor dos exércitos. E faltarão as águas do mar, e o rio se esgotará e secará. Também os rios apodrecerão, e se esgotarão, e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos se murcharão, a relva que está junto ao rio, junto às ribanceiras dos rios, e tudo que foi semeado junto ao rio se secarão, e serão arrancados, e não subsistirão. E os pescadores gemerão e suspirarão, todos os que lançam anzol ao rio, e os que estendem redes sobre as águas, desfalecerão, e envergonhar-se-ão, os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os seus fundamentos serão despedaçados, e todos os que trabalham por salário, ficarão com tristeza na alma. Na verdade, loucos são os príncipes de Zoan. O conselho dos sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábios, filho de antigos reis. Onde estão, agora, os teus sábios? Anuncie-te, agora, ou informem-te, do que o Senhor dos exércitos determinou contra o Egito. Loucos se tornaram os príncipes de Zoan, e enganados estão os príncipes de Nofé. Eles farão errar o Egito, eles que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um perverso espírito, e eles fizeram errar o Egito, com toda a sua obra, como bêbado, quando se revolve no seu vômito, e não aproveitará o Egito, obra alguma que possa fazer a cabeça, a cauda, o ramo, ou o junco. Naquele tempo, os egípcios serão como mulheres, e tremerão, e temerão, por causa do movimento da mão do Senhor dos exércitos. Porque ela se há de mover contra eles, e a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar, se assombrará, por causa do propósito do Senhor dos exércitos, do que determinou contra eles. Naquele tempo, haverá 5 cidades na terra do Egito, que falarão a língua de Canaã, e farão juramento ao Senhor dos exércitos, e uma se chamará Cidade da Destruição. Naquele tempo, o Senhor terá um altar no meio da terra do Egito, e um monumento se erigirá ao Senhor, na sua fronteira, e servirá de sinal, e de testemunho ao Senhor dos exércitos, na terra do Egito, porque ao Senhor clamarão por causa dos opressores, e ele lhes enviará um redentor e protetor que os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor, naquele dia. Sim, eles o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá ao Senhor aos egípcios, e os curará, e converter-se-ão ao Senhor, e ele mover-se-á às suas orações e os curará. Naquele dia, haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios ao Senhor. Naquele dia, Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios. Uma bênção no meio da terra, porque o Senhor dos exércitos os abençoará, dizendo: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, e Israel, minha herança.